Olá, hoje o RDTV recebe o padre Flávio Jesus da Silva, da paróquia Nossa Senhora de Brotas, de Acorizal, para falar um pouco sobre este momento na Igreja Católica, que é a Semana Santa que estamos vivendo. Mesmo quem não é católico percebe, né, essas movimentações, percebe as divulgações dos calendários, tem uma série de programações. Por que essas programações? Por que essas celebrações? Então, para você compreender, sendo ou não católico, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto. Padre, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco. Agradeço eu também pelo convite, pela oportunidade de expor um pouquinho sobre a fé, tanto para nós católicos e também para aqueles que têm um pouco de simpatia ou têm também um pouco de curiosidade ou se inquietam também um pouco sobre esse tema, né, sobre a Semana Santa. Bom, a Semana Santa, ela essa semana que nós estamos vivendo, ela iniciou no Domingo de Ramos. Queria que o senhor explicasse um pouquinho o que é essa semana que é considerada, chamada de Semana Santa. Então a igreja ela chama essa semana como essa semana maior, né, justamente pelas atividades e celebrações que são realizadas durante esses dias, como você bem falou, desde o Domingo de Ramos. E compreende esses 8 dias, desde o Domingo de Ramos até o Domingo da Páscoa, onde serão vivenciados intensamente as ações litúrgicas da igreja. Em especial, os 3 últimos dias, que são do Tríduo Pascal. Então, vivenciar intensamente a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo. Antes, né, desse momento de Semana Santa, teve todo o período de Quaresma, né, que foram aí os 40 dias, compõem aí os 40 dias, em que os católicos fazem sacrifícios, fazem jejuns. Por que fazer isso nesse mundo moderno, né? As pessoas às vezes não compreendem. Por que deixar de comer carne ou fazer algo que gosta? Qual a motivação desse período? Então, veja que a motivação principal, ela precisa de alguma forma ser sobrenatural, né? Porque o sacrifício pelo sacrifício não santifica ninguém, a não ser que exista justamente um para quê, né? Um sentido para o qual eu estou exercitando aquele ato. E o para quê, para todos nós católicos em especial, é o próprio Cristo, que é o modelo de sacrifício, o modelo de penitência, o modelo de, mais do que apenas esse sentido estrito de sacrifício, o modelo de doação, de amor, de entrega. Então é justamente nesse sentido que nós vemos que a oferta, o sacrifício, a doação, né, até mesmo a renúncia a algo que é prazeroso para fazer algo que é muito mais agradável a Deus. De alguma forma a gente tenta e procura realizar aquilo que Cristo mesmo fez, né? De fazer não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. E de alguma forma também encontrar prazer nisso, né? Não é justamente deixar de realizar algo bom, que foi algo criado por Deus, por dizer assim, que é algo negativo. Pelo contrário, é algo bom, algo prazeroso, que eu gosto, mas que por esse momento, esse período da Quaresma, eu deixo um pouco de lado para fazer algo muito maior, que trará um fruto muito maior, que através da penitência eu consigo justamente me relacionar melhor com os bens em vista de servir a Deus. E claro, também com certeza diminuem os desequilíbrios, né, da própria humanidade e reordena o próprio ser humano a fim de agradar a Deus. Acho que seria justamente esse sentido de toda a penitência que exercitamos durante a Quaresma. Ela tem um tripé, né, da Quaresma: a oração, o jejum, né, a penitência e a caridade. Que tipo de caridade as pessoas devem fazer? Quem, por exemplo, não fez tudo isso, não fez a sua oração, não jejuou, não ajudou o próximo, ainda há tempo? Com certeza, todo tempo, né, todos os dias é tempo de realizar todas essas atividades, né, de jejum, de também a caridade, e claro, a oração. Mas especialmente a igreja nos convida nesse período de 40 dias a viver mais intensamente. E se a gente pode dizer assim, em gradualidade, também essa Semana Santa é ainda mais um tempo propício para viver a oração, a penitência e a caridade. Por que esse tripé também, Lídice? Esse tripé é justamente por causa da, primeiro, união do ser humano com Deus, né? A oração nos une mais a Deus, nos faz amá-lo e assim reconhecer aquilo que Ele é. E também a penitência, né, nos une também um pouco mais a nós mesmos, porque quando nós nos entregamos, digamos assim,
de forma desenfreada, sem nenhum equilíbrio às coisas, nós nos tornamos mais exteriores e menos interiores. E assim também não nos pertencemos. E o terceiro passo é também nos unir às pessoas, né? Então, a caridade realiza esse terceiro passo. Então, por que que um não pode viver sem o outro? Porque os três nos elevam juntos. E assim, quando eu me uno a Deus, eu me uno a mim e também me uno às pessoas que são os meus irmãos. E claro, tem um convite para aqueles que desejam viver mais intensamente a penitência, justamente com esse sentido de realizar a caridade, né? Aquilo que eu deixo de consumir, por exemplo, nesse ambiente, nesse mundo que nós estamos presentes, é de alguma forma um para quê. Eu deixo de me satisfazer com aquilo em vista de ajudar também alguém. É um ato de caridade. Não só dar esmolas, como é outro nome da caridade, mas também é ajudar concretamente as pessoas. E aqui a gente lembra as 14 obras de misericórdia, né? Que são obras de caridade, que tanto as corporais quanto as materiais, espirituais, são vivenciadas nesse período, em todo o período da igreja, e que após o ano da misericórdia, né, o Papa Francisco ele fez questão de frisar isso. Termina o ano da misericórdia, mas não terminam as práticas de misericórdia. Então, fica uma dica aí de como realizar a caridade, realizando as 7 obras de misericórdia corporais, ou também, junto com elas, as obras de misericórdia espirituais. Né? Cita algumas, padre, para a gente então, por exemplo, lembrar aí. Obras de misericórdia corporais nós podemos lembrar. Dar pão a quem tem fome, por exemplo, vestir os nus, ou também visitar os doentes, visitar os presos. Outras obras de misericórdia espirituais, né, por exemplo, orientar aqueles que estão desencaminhados, né, dar o bom conselho nesse sentido. Então, não fica apenas no sentido material, pelo contrário, vai além, né? Rezar por aqueles que têm necessidades e quantas pessoas, né, chegam a nós a todo momento pedindo oração. Então, são formas de vivenciar intensamente a vida cristã, sobretudo nesse período da Quaresma. Bom, voltando à Semana Santa, né, esta Semana Maior, o senhor falou do tríduo, né, pascal, que são os 3 dias, né, que antecedem, a partir de sexta-feira, sexta, sábado e domingo? Então, ou na quinta já é considerado já o a tríduo? própria quinta-feira, né, porque a quinta-feira já é o momento, digamos assim, ápice de todo esse tempo do tríduo pascal. Vivenciamos já pela manhã, né, a missa crismal, ou a missa da consagração do crisma e também da bênção dos óleos do batismo e também da unção dos enfermos. E mais no período da noite, então é vivenciado em todas as paróquias, pelo menos nas matrizes, essas celebrações intensas, que é a instituição da Eucaristia. Começamos ali, é o tríduo pascal propriamente dito, com a instituição da Eucaristia e também o lava-pés. Esse período que vai então até a sexta-feira e decorre até o sábado, com o seu ápice, justamente o sábado santo, a vigília pascal. Às vezes as pessoas não entendem por que a igreja lembra, celebra, coloca como um ponto forte no ano a morte de Jesus, já que Jesus já morreu, já ressuscitou, já trouxe, né, já cumpriu a sua missão de trazer a salvação para a humanidade. Por que relembrar todo ano isso? Pois bem, então a memória ela faz parte daquilo que é a própria igreja. O próprio Espírito Santo é memória, né? Então todas as vezes que, por exemplo, o próprio Cristo disse, né, na instituição da Eucaristia, todas as vezes que fizeres isso, fazei-o em minha memória. Então, ao mesmo tempo que é um recordar o passado, na verdade o Espírito Santo ele faz uma atualização. Ele atualiza, traz para o presente, para o nosso hoje. E assim também nós temos uma realidade que podemos compor também junto com essa memória de cada ano vivenciar a Páscoa, ou seja, a nossa própria história, a nossa experiência, né, o mundo presente como ele está hoje, ele também precisa ser envolvido pelo mistério pascal, né? Então, é por isso que é sempre relembrado e, mais do que isso, atualizado. E claro, para o presente, não é somente uma coisa arcaica ou do passado, né, que sempre é repetida sem nenhum sentido, não. Tem o seu porquê. E aqui o porquê é justamente relembrar a morte de Cristo e, claro, atualizar em nós essa morte, porque ela pode ter acontecido no passado, como já aconteceu,
mas pode continuar, de alguma forma, insensível para cada um de nós. Né? E é isso que a celebração procura trazer. É tornar sensível, tornar concreta, tornar presente na vida de cada um de nós. Então é por isso que a igreja nos convida nesse período a vivenciar o tríduo pascal, né? Participando nós, né, desse tríduo pascal, até com a celebração de Ramos, com Jesus entrando em Jerusalém, é um convite para que não só ele entre, mas também cada um de nós entremos com ele para vivenciar essa paixão, a sua morte e a sua ressurreição também. Então não é uma coisa do passado e nenhuma memória apenas de fotográfica, pelo contrário, ela se atualiza, ela se concretiza no hoje. Né? Então, e todos nós estamos presentes. E como na vida sempre também há sofrimentos, né? As pessoas têm aí as suas dores, as suas cruzes, e é o momento até de se unir também a esse, né? Ao que Jesus passou, que foi muito maior, né, Padre? Sim. Como é que as pessoas, agora falando, o senhor é um padre jovem, tá lá em Acorizal, numa comunidade um pouco distante da capital, né? Quais os frutos que o senhor vê dessa atuação, dessa participação, desse envolvimento das famílias, das comunidades, dos jovens nesse momento, né, especialmente nesse momento na igreja? Pois bem, então, o primeiro fruto, né, que a gente percebe é justamente essa comunhão entre nós, cristãos, não só no ato celebrativo, mas na vida. Então, justamente essa preocupação e a intenção de sempre ser para o outro o próprio Cristo. Então, o fruto maior é justamente essa comunhão paroquial, a união entre os irmãos, em vista da celebração, mas também da vida concreta dos outros, né? Aqueles que necessitam, aqueles que passam necessidade. E até mesmo aquilo que o próprio Cristo vivenciou, né? De ter um amigo que carrega consigo a cruz. Também, nesses dias, nós experimentamos essa realidade. Temos sempre um sirineu ao nosso lado, temos sempre um irmão, uma irmã, que nos ajudam também a carregar a cruz. E claro, o fruto maior que nós precisamos experimentar, e cada um pessoalmente e eclesialmente conseguirá experimentar, se abrir o seu coração, é justamente a conversão, a abertura de vida e a união com Cristo, né, com Deus. E a meta justamente é o Pai. Então, que o Filho e o Espírito Santo nos conduzam todos e pessoalmente a essa união concreta com Deus. Né? Bom, para a gente encerrar, como é que está a programação lá em Acorizal? A gente vai ter uma agenda, até já anunciando aqui, né? Na quinta-feira a gente vai liberar uma agenda religiosa com algumas programações de algumas comunidades aqui de Cuiabá. Mas como é que está lá a programação da Paróquia Nossa Senhora de Brotas? Nossa programação, né, já é um pouco praxe, né? De quinta-feira à noite, 7 horas da noite, a Santa Missa, né? A instituição da Eucaristia, a Missa na Ceia do Senhor, e assim, prolongando-se durante toda a noite e a madrugada, a adoração eucarística, a vigília com o Senhor. E a sexta-feira, 3 horas da tarde, a ação litúrgica, vivenciando ali então, tanto a adoração à Santa Cruz e também a Via Sacra, posteriormente a celebração. Depois, então, todos saímos em silêncio e retornamos para a igreja, melhor, para a entrada da igreja, para sábado à noite, 7 horas, darmos então início à vigília, à noite santa da vigília pascal. Então assim todos são convidados nesses dias, também nas suas próprias paróquias, praticamente os horários praticamente são os mesmos. Né? E assim também no domingo, a celebração da ressurreição do Senhor, às 8 horas da manhã e às 7 horas da noite. Só uma curiosidade, Nossa Senhora de Brotas, de onde vem essa história, esse nome? Então nós, da paróquia Nossa Senhora de Brotas, recebemos essa graça, né, esse título e também essa devoção. É uma tradição bastante antiga de Portugal, que veio justamente com essa colonização dos portugueses ao Brasil e chegou até nós, né, cuiabanos, e até a nossa região de Acorizal, que ficamos a 67 quilômetros, e ali temos essa devoção a Nossa Senhora de Brotas, que tem muito a união, justamente uma coisa bem familiar, né? Uma devoção de confiança a Nossa Senhora para o provimento do necessário para a família. No caso, a família tinha uma única meio de subsistência, né, dos filhos, que era um animal, uma vaquinha, que vendo na iminência da sua morte e também da impossibilidade de ter o leite para os filhos, eles rezando a Nossa Senhora de Brotas, colocando ela num tronco de lixeira, né, viram ali acontecer um milagre. Tanto a vaquinha veio a
recobrar suas forças, como também o tronco já seco de lixeira veio a brotar. Então, tem essa tradição, dessa confiança em Nossa Senhora, tanto de um sinal visível, né, do tronco da lixeira, como também do milagre realizado em vista das necessidades da família. Que bonito. Para quem não conhece, quem está fora de Cuiabá, lixeira é uma árvore típica da região do Cerrado, forte aqui, né? Aguenta muito fogo, né? Muito. Padre, muito obrigada por ter aceito esse convite, por ter trazido aí todas essas orientações, né? E agradecemos de coração. Agradeço também, né? Fica o convite para todos a conhecer também a Corizal e assim conhecer nossa querida paróquia Nossa Senhora de Brotas. Muito obrigado, Lídice. Obrigada. Nós conversamos com o Padre Flávio Jesus da Silva, da paróquia Nossa Senhora de Brotas de Acorizal. Próximo de Cuiabá, tem ônibus saindo de Cuiabá lá para Acorizal. De repente, se você quiser fazer conhecer lá, né, fazer um passeio em Acorizal, é uma região muito bonita. Então, essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube e também no destaque do RDTV e do RD News. Você pode ajudar a curtir e compartilhar. Até a próxima.